O Fernando, você poderia orar nesse início? Claro. Por Senhor favor. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Obrigado, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de palavra. Abra nossa mente, Senhor, para que a gente possa entender e compreender aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesse dia. Que o Senhor capacite, Senhor, o nosso entendimento e que o Senhor nos permita utilizar isso no nosso dia a dia e repassar as informações para as outras pessoas, meu Pai. Muito obrigado. Que a gente tenha um bom estudo e que seja um momento agradável, não só aos nossos corações, mas também ao nosso espírito, meu Pai. Muito obrigado. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Bom, eu vou fazer aqui então a leitura. É um texto que vai falar sobre a glória futura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade ou à vaidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Muito bem. Mais uma vez, a gente vai falar um pouco sobre sofrimento, já abordamos esse assunto no culto ontem à noite, tá? E aqui vai começar, o apóstolo Paulo vai começar afirmando sobre sofrimentos atuais, sofrimentos que não podem ser comparados com a glória que temos no porvir. Eu vou aqui, então, fazer o compartilhamento da nossa tela. E esse texto, ele trata um pouco de uma certa, eu diria, complexidade, porque vai falar sobre uma natureza que geme, uma natureza que sofre. Isso não é muito frequente na Bíblia, em especial no Novo Testamento, ter esse tipo de abordagem. O fato é que, a partir desse ponto, o apóstolo Paulo fala sobre sofrimentos e os agrupa em 5 pontos. Ele vai falar sobre os sofrimentos atuais. Nós vamos abordar hoje até o verso 22. Os sofrimentos da crise de oração diante de Deus. Aí vem os sofrimentos da tribulação em vista da culpa pessoal. E, por fim, os sofrimentos da perseguição e os sofrimentos sobre poderes intelectuais que tentam nos isolar do amor de Cristo. Tá? Então, são basicamente esses tipos de sofrimento até o final do capítulo 8. É óbvio que, como cristãos, não temos de lidar sempre com todos os sofrimentos ao mesmo tempo. Olha, se a gente precisasse lidar com todo tipo de sofrimento ao mesmo tempo, provavelmente a gente não suportaria. Jesus ele lidou com sofrimentos de perseguição. Interessante que com um tipo de sofrimento ou da crise de oração, talvez poderíamos chamar isso, em que ele estava ali no jardim do Getsemane, pedindo a Deus que o seu cálice passasse, um cálice de sofrimento, né? Mas, enfim, eu acho que se a gente precisasse lidar com sofrimentos intensos, né, todos agrupados num só cálice, seria muito, muito complicado pela nossa própria expectativa, pela nossa própria concepção humana suportar. Bom, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Falar de sofrimento no nosso tempo, sobretudo em muitas igrejas, parece uma situação derrotista.
parece que sofrimento não é para crente, porque muitas vezes o sofrimento ele está atrelado à maldição, né? E eu já falei ontem no culto que não necessariamente o sofrimento está atrelado a alguma maldição específica, né? Jesus não era amaldiçoado e, no entanto, ele sofreu, né? O apóstolo Pedro, Paulo, Tiago, João, nenhum deles era amaldiçoado e sofreram. Lutero, no tempo da Reforma, sofreu, quer dizer, foi exilado, passou por muitas dificuldades, ele também sofreu. E nem por isso eram pessoas que eram amaldiçoadas, de jeito nenhum. O fato é que há um tipo, sim, de sofrimento que nós colhemos como fruto das nossas escolhas ou pecados. Isso não tenho dúvida. Eu mesmo já sofri em decorrência de certas escolhas que eu não deveria ter feito, mas eu fiz, né? E depois a gente precisa ter maturidade e vencer essa questão, tá? Há também tipos de sofrimento que sofremos por sermos cristãos. E esse é um tipo de sofrimento bem específico, pois o evangelho ele encontra oposição neste mundo. Ainda que eu tenha afirmado no culto ontem que a gente não vive uma perseguição como os primeiros cristãos do século primeiro, segundo e terceiro século, e aqui no Brasil a gente não sofre isso, às vezes surgem sofrimentos, por exemplo, no nosso local de trabalho, na nossa família, ou entre amigos, situações que podem ferir os nossos valores enquanto crentes, né? Você imagina uma secretária de uma empresa e o patrão fala, olha, se fulano ligar, diga que eu não estou. Quer dizer, esse tipo de mentira, né? Ele acaba, de alguma maneira, ferindo a nossa ética, né? E falar a verdade ali poderia, sim, resultar numa demissão ou coisa da natureza, né? E porque a pessoa, enfim, ela tem uma postura, uma ética cristã. E talvez todos, nós, em alguma medida, já passamos por esse tipo de coisa, tá? Agora, sobre os sofrimentos por ser cristão, nesse verso o apóstolo põe uma balança, põe na balança os sofrimentos atuais junto com a glória futura. Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Hoje as balanças são digitais, mas antigamente tinha aquelas balanças em que no lado você colocava os pesos, por exemplo, 1 quilo, e na outra balança, no outro lado, se colocava ali, vamos dizer, um cereal, né? E lá no centro havia o fiel da balança, quer dizer, enquanto que aquele ponteiro não desce exatamente do meio, quer dizer, estava desbalanceado, ou estava sobrando peso, ou estava faltando peso, tá? Então, aqui vamos entender que o sofrimento está posto num dos pratos, num lado, no outro lado está a glória futura. Só que na hora de pesar o sofrimento e a glória, o prato da balança do sofrimento, por ser leve, ele sofre, ele sobe, enquanto o prato cheio da glória, ele desce. Quer dizer, a glória de Deus, a glória que há de ser manifestada, ela tem um peso extremamente grande, incomparável ao sofrimento atual. Em outras palavras, eu poderia sofrer muito e muito a vida inteira, e ainda assim esse peso de sofrimento ser incomparavelmente menor do que a glória que vai ser revelada. Infinitamente menor. Então, diante desse fato, o sofrimento não pode ser negado. Quer dizer, existe um sofrimento, ele tem o seu peso, tá? E ele deve ser, eu diria assim, valorizado
na medida dele, mas também o peso, o peso do sofrimento não deve ser minimizado, muito menos superenfatizado. O sofrimento deve ser colocado no lugar dele como uma condição humana que é resultado do pecado geral. O texto aqui fala que até a natureza geme, esperando a redenção ou a revelação dos filhos de Deus. Tá? Então, se a natureza geme, significa que o nosso pecado, que foi inicialmente cometido por Adão e Eva, depois passou, eu diria assim, geneticamente, por falta de outra palavra, né, a todas as pessoas, ele também influencia toda a natureza criada. Tá certo? E a gente vai ver isso logo mais. Significa o quê? Que nós não somos super-heróis na fé. De fato, a gente não é. E quando a Bíblia trata lá dos heróis da fé, em Hebreus, daquela galeria, nenhum deles se chamou de herói. Nenhum deles. Mas pessoas posteriores, ao verem as suas obras e os seus sofrimentos e o modo como eles se comportaram, reconheceram essas pessoas como heróis da fé, certo? Então, eu não sou herói na fé. Se algum dia você ou eu passarmos por uma situação extremamente grave de perseguição e a nossa história for relatada como uma história de alguém que se manteve fiel apesar dos sofrimentos, e alguém escrever sobre a gente, pode ser que a gente seja, então, declarados como herói da fé. Nós não somos, por enquanto. Mas também nós não somos anões na fé. Sendo assim, devemos reconhecer o sofrimento por sermos cristãos, ok? Como uma causa natural, ou como uma causa, eu diria assim, geral do pecado. Uma causa geral do pecado. E como também um componente que Deus permite para nos fortalecer, tendo em vista a glória futura. Quer dizer, sem o sofrimento, nós não ganharíamos a musculatura espiritual, né? Nós também, tampouco, seríamos resilientes, porque essa resiliência, esse termo adotado da física, né, significa que um corpo ele pode ser sujeito a uma certa pressão e voltar ao seu estado original. É o que acontece com metais, né? E com tantos outros materiais. Até a madeira tem o seu ponto de estresse e tal, que ela suporta. Ela tem uma certa resiliência. Então, significa assim, se nós não formos treinados na academia do sofrimento, seremos como uma barra de giz, quer dizer, sem nenhum tipo de resiliência, sem nenhum tipo de elasticidade. Quer dizer, ao primeiro estresse, nós nos quebramos em pedaços. E nós não queremos ser uma pedra de giz, nós queremos ser um metal extremamente flexível, como ouro, né? Extremamente flexível, capaz de aguentar pressão, capaz de aguentar altas temperaturas, porque isso que, de fato, no fim das contas, importa, certo? Então, o Hernando Dias Lopes, ele diz que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados à glória que será revelada. Não são dignos, porque é muito pouco, todo sofrimento é muito pouco diante do que Deus tem a ser revelado para a gente. Tá? Então, para ele, nesse mundo, ainda precisamos sim lidar com dor. Nós vamos lidar com dor muitas vezes, dor física, dor emocional, dor mental, dor da perda. Precisamos sim lidar com o sofrimento, precisamos sim lidar com as nossas fraquezas pessoais, precisamos lidar com a morte. No entanto, não caminhamos para um túmulo frio, de jeito nenhum, mas caminhamos para a gloriosa ressurreição. Tampouco caminhamos para um destino desconhecido ou um lugar de tormento,
mas caminhamos para a bem-aventurança. Tudo isso torna o sofrimento algo tão pequeno, tão insignificante, que a gente deveria dizer como os místicos cristãos que viviam em mosteiros, né, no passado. Obrigado, Senhor, pelo sofrimento. Muito obrigado pelo sofrimento. Isso eram frases normais, né? Por exemplo, de Madre Teresa d'Ávila, que viveu no século XVI, né? Uma mulher que viveu por 18, 20 anos com dores intensas, né? E, no entanto, ela ainda agradecia a Deus por sofrer. Então, o primeiro contraste que aparece no texto aqui está entre os sofrimentos atuais e a glória futura. É um contraste em que os sofrimentos eles se perdem diante de tanta glória que vai ser revelada para a gente. E nós já podemos hoje desfrutar dessa glória, porque nós temos um outro Consolador, o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guia, nos conduz, nos agracia com a sua... Ele permite que Cristo esteja conosco a cada dia até a consumação dos séculos. Então, nós já sentimos o reflexo dessa glória, ainda que não em plenitude. E esse autor que eu acabei de citar, ele ainda afirma o seguinte: embora salvos da culpa e da penalidade do pecado, ainda estamos sujeitos à fraqueza e à morte. E é isso que responde o porquê ou a razão pela qual nós cristãos sofremos. Nós fomos libertos da condenação do pecado. No momento em que nós nos convertemos, fomos justificados, tá? Então, Jesus, ele pagou toda a dívida, e esse é o sentido de sermos justificados, tá? Então, nós fomos salvos da condenação do pecado. Mas nós não fomos salvos da presença do pecado. O pecado ainda nos atinge, seja por vias diretas, quando a nossa fraqueza nos leva a cometer algo, ou vias indiretas, quando o pecado de alguém nos atinge. Por exemplo, uma pessoa alcoolizada que colide o carro contra mim e eu acabo, então, sofrendo algum dano. Tá? E é por isso, então, que ele diz que ainda estamos sujeitos à fraqueza e à morte. Haverá o dia em que nós seremos libertos da presença do pecado. Hoje ainda estamos sujeitos a essa influência terrível. E na sequência diz o seguinte: ainda vivemos no mundo caído, que geme ao nosso redor. E também fazemos parte dessa sinfonia do gemido. Nós gememos juntos, né? Muitas vezes angustiados, ou gemendo como aquela mulher em trabalho de parto, esperando que a bênção, de fato, surja no mundo. Então, aguardamos, porém, nossa plena manifestação como filhos de Deus, a ressurreição do nosso corpo. Aguardamos aquela glória que jamais, nem metade dela, foi contada ao mortal. Nós hoje experimentamos apenas pequenos reflexos dessa graça. Um dia experimentaremos essa glória na sua plenitude. O verso 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a natureza, ou a criação, dependendo da versão, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Não apenas nós que sofremos por causa da queda original de Adão e Eva. A própria natureza passou a sofrer em razão desse terrível evento. Significa, queridos, que um pecado cometido, ele não termina no indivíduo. Ele sempre tem um tipo de consequência na sociedade, na natureza. Ele não termina em mim. Ainda que seja um pecado muitas vezes secreto, ele ainda assim ele vai resultar em algum tipo de consequência negativa.
Por exemplo, um pecado de pensamento, em que eu penso coisas horríveis sobre alguém. O próprio Jesus falou que o fato de você odiar alguém no seu coração, você já cometeu um homicídio, já matou alguém no seu coração. Tá? E a questão dos pecados que são feitas no nosso pensamento, é um ledo engano achar que esse tipo de pecado não influencia as pessoas ao meu redor, porque o nosso pensamento, de alguma maneira, ele vai marcando a nossa própria identidade. E nós vamos respondendo com as nossas ações, com as nossas palavras, aquilo que está no nosso pensamento. Todo pecado, ele começa, eu diria assim, no coração, que é esse centro emocional, né? Mas a gente sabe hoje que começa na cabeça, né? Na região dos sentimentos. E a gente não consegue guardar esses sentimentos. Isso vai acabar sendo levado para o nosso exterior. Então, até os nossos pensamentos, né? Quer dizer, tudo que for bom, diz a palavra, seja isso que ocupe o nosso pensamento, tá? Porque as coisas boas também vão influenciar, eu diria assim, a nossa rotina no nosso dia a dia. Então, sempre um pecado, mesmo de pensamento, ele influencia o nosso redor, sempre. A própria natureza passou a sofrer em razão desse terrível evento. Aí talvez você possa perguntar, mas como a natureza sofre? E eu já vou explicar. Por causa do nosso pecado, a natureza foi submetida à inutilidade ou à vaidade. Submetida, eu diria assim, à nossa vaidade. Quanta degradação a gente faz hoje, justamente para saciar os nossos desejos carnais, coisas que muitas vezes não têm nenhum tipo de relação com a nossa subsistência necessária, mas apenas com vaidade. Olha quanto lixo a gente produz, não é mesmo? Então, essa natureza se tornou escrava da decadência e geme até agora como uma mulher em dores de parto, esperando a liberdade dos filhos de Deus. O que é isso? Esperando a consumação dos séculos, esperando o juízo final. O pecado, ele não atingiu apenas o homem, mas a consequência se deu sobre toda a natureza criada, animada, pássaros, animais, enfim, répteis, animais que voam, enfim, os animais e também as coisas inanimadas, minerais, né, dos mais variados. De acordo com John Murray, essa criação referida pelo apóstolo Paulo não abrange alguns segmentos, né, alguns grupos. Por exemplo, não abrange os anjos, pois os anjos não estão sujeitos à vaidade, ou à nossa vaidade. Tampouco são prisioneiros no cativeiro da corrupção. Também, essa natureza criada não se refere aos demônios, pois os demônios não têm nenhuma expectativa em relação à manifestação dos filhos de Deus. E tampouco serão redimidos do seu cativeiro. Mas também, essa criação não inclui os homens, pois essa natureza, ou criação da qual Paulo fala, foi sujeita involuntariamente. Involuntariamente. Quer ver? Vamos ler novamente aqui esse versículo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, ou foi submetida à vaidade. Nós pecamos por nossa própria vontade e deliberação. A natureza não faz isso. Então, ela é plenamente inocente. Aliás, a natureza, ela é vítima, sempre vítima, das nossas ações maléficas, do estado natural de pecado humano. O Adolf Pohl, esse comentarista alemão, afirma o seguinte: Paulo atribui, portanto, à criação irracional uma ardente expectativa. Quer dizer, os pássaros, os animais que vivem na terra, enfim,
eles esperam com expectativa a redenção dos filhos de Deus. Não está contente, quer dizer, a natureza não está contente com sua condição atual. Segundo Gênesis 1:31, ela foi, certa vez, como todas as coisas, boa. A natureza foi como todas as coisas, assim como o homem foi boa. Mas para quem que essa natureza foi boa? Seguramente para o ser humano, para o qual Deus deu o domínio, mas também ela foi boa para Deus. Ela não somente existe por meio de Deus, mas a natureza também existe para o próprio Deus, para a glorificação do próprio Deus. Foi-lhe infundida uma disposição interior para a glorificação dele. Porém, justamente nisso que ela sofreu interrupção. Quer dizer, aquela natureza que foi criada para glorificar a Deus, ela deixou de cumprir o seu papel principal e se tornou um instrumento da vaidade humana. Um evento singular tirou-a da trajetória e forçou-a a girar no ponto morto. Agora ela vai para onde, quer dizer, pensando aqui no carro, vai para onde o carro está alinhado. Se for para a direita, para a esquerda, tanto faz. Ela busca impetuosamente sair desse distúrbio, a fim de voltar a cumprir sua determinação original. Agora, como isso pode acontecer? De acordo com o verso 19, pela revelação dos filhos de Deus. Logo, sua história está incorporada à própria história da humanidade. E nós, como seres humanos, sofremos e sujeitamos a própria natureza a incríveis sofrimentos. O verso 20 diz, pois ela, a criação, foi submetida à inutilidade, à vaidade. Por que eu coloco inutilidade, vaidade entre parênteses? Porque a palavra grega ela pode ser traduzida tanto por inutilidade quanto por vaidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Que interessante isso, né? Essa natureza foi submetida à vaidade. Olha só, à inutilidade. Portanto, ela está confusa, a natureza está contraditória e também ela está doente. A natureza ela está em desarmonia por se encontrar escrava. Escrava do quê? Escrava dos nossos próprios desejos. Nós que sujeitamos a criação aos nossos desejos. Quando Deus deu ordem para Adão e Eva sujeitar a criação, foi com pensamentos santos, sujeitem para o vosso cuidado, proteção e subsistência. O pecado ainda não havia adentrado ao mundo, mas a partir do momento em que o pecado entra ao mundo, a natureza não é sujeita mais apenas aquelas coisas que permitem a subsistência humana, mas agora também a vaidade humana. Hernandes Dias Lopes diz que ela está no cativeiro da corrupção. E esse cativeiro aponta para um ciclo contínuo de nascimento, crescimento, morte e decomposição. Quer dizer, o mesmo ciclo que a gente passa, os humanos, animais, seres biológicos como um todo, a própria natureza passa. Quer dizer, um ciclo de nascimento, crescimento, morte e decomposição. Ou seja, de todo o processo de deterioração do universo. Quer dizer, falar aqui de uma evolução do universo parece que não se justifica. Até porque, de acordo com o Leandro Carnal, até câncer evolui. Quer dizer, nem toda evolução é boa. E no caso do mundo, a evolução não tem sido algo tão interessante, logicamente, sob certos aspectos. Então, o Hernandes Dias Lopes diz que a palavra grega usada para a vaidade aqui é mataiotes, e significa frustração,
nulidade, futilidade, falta de propósito e transitoriedade. Olha só, a natureza, ela foi submetida a essas coisas. Ela foi submetida à frustração, à nulidade, à futilidade, a uma falta de propósito mais legítimo e também essa transitoriedade como algo que passa. A palavra, então, remete à ideia de um vazio, tanto de propósito quanto de resultado. Nós podemos ver os sinais da morte em toda a natureza. Interessante, quando Deus criou Adão e Eva, e ele colocou todas as, enfim, os meios de sobrevivência do homem ali no jardim do Éden, Deus havia proibido apenas o fruto de uma árvore, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sabemos qual fruto foi esse, mas a promessa foi dada. Se dela comerdes, certamente morrereis. Pois bem, os sinais da morte estão em toda a natureza, e nós fazemos parte disso agora, porque também morremos. Morremos cada dia um pouco. Morremos muitas vezes nas esperanças, morremos lentamente por conta de uma saúde que, às vezes, ela vai se deteriorando com mais rapidez ou menos velocidade, mas ela vai se deteriorando. Então, o que está presente não é evolução, conforme Darwin previu, mas decadência. A natureza não pode se redimir e tampouco libertar-se a si mesma, porque ela vive numa contínua decadência. A queda de Adão e Eva foi tão terrível e os resultados dessa queda foram tão abrangentes que atingiu não apenas aos seres humanos, mas toda a criação, até o mais ínfimo grão de areia no mais profundo do mar. Até ali o pecado do ser humano conseguiu atingir, de tal modo que a terra e os animais estão gemendo até hoje como uma mulher em trabalho de parto. Então, por causa da sua avareza, do seu desejo desenfreado, os homens têm destruído o seu habitat natural, a ponto de nossos rios serem cada vez mais transformados em esgoto ao céu aberto. Vamos pensar aqui no caso clássico do rio Tietê, né? O Japão, no passado, já mandou milhões de dólares para que aquele rio que atravessa São Paulo fosse, então, despoluído. Mas o dinheiro mandado sempre, assim como o rio, foi usado para a vaidade humana. Vamos pensar na cidade de Cubatão, que foi, eu não sei se do mundo, mas pelo menos do Brasil, a cidade mais poluída. Né? Quer dizer, os sinais da morte estão por todos os lados. Quando a gente vê uma tartaruga marinha com alguma argola plástica engatada no seu pescoço, que não saiu dali quando ela era filhote, e aquela tartaruga foi se desenvolvendo, e aquele dejeto humano, aquele lixo humano, ficou preso em seu corpo, deformando essa natureza ideal criada, quer dizer, a gente vê ali, mais uma vez, os sinais da morte, que foi deflagrada uma vez por conta do nosso pecado. Então, Adolf Paul ainda diz que a coroa da criação, ela deixou de ser coroa da criação, para se tornar a catástrofe da criação. Quem que era a coroa da criação aqui? Você e eu. Você e eu. Nós éramos a coroa da criação. Mas nós, como seres humanos, nos tornamos a catástrofe da criação. A gente não vê animais degradando a natureza. Mas nós fazemos isso. Eu diria com muita sofisticação. Isso não tem nada a ver aqui com culturas de subsistência, daquilo que de fato é necessário. De fato, precisamos um agronegócio muito bem articulado para que, somos aí quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E a gente, é claro que nós não podemos sobreviver
com aquelas agriculturas primitivas. É necessário se usar tecnologia. Tá? Mas, por outro lado, muitas vezes se produz tecnologia na indústria que, ao invés de ajudar, acabam por degradar ainda mais a natureza. Por exemplo, essa cultura de obsolescência programada. O que é isso? Uma vez, uma televisão ela estragava e essa televisão era levada ao técnico e era consertada. Eu lembro que nós tínhamos uma TV de tubo, estragou várias vezes, ela era consertada. Hoje, estraga uma TV, estraga um celular ou alguma outra coisa, ao invés desse aparelho ser consertado, ele vai para o lixo. Dias atrás, eu tenho a minha biblioteca principal hoje é eletrônica, está no aparelho Kindle, e a biblioteca e a bateria desse aparelho estragou. Quer dizer, a tela estava intacta, a carenagem, tudo por fora certinho, a placa, o processador, tudo bom. Só que a bateria estava estragada. O que a Amazon fez? Me enviou um outro aparelho e aquele que eu tinha foi para o lixo. Olha só, tudo bem, pode ser reciclado e vai ser reciclado, mas mesmo na reciclagem você tem um tipo de degradação, mesmo assim. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo é que muitas vezes a gente cria esse tipo de obsolescência, faz com que as coisas estragam rapidamente e mais coisas são tiradas da natureza para, enfim, suprir aquelas necessidades que nós mesmos criamos. Bom, agora a natureza em torno do ser humano está turbada, reprimida, atrofiada, exaurida. A natureza não é agente da queda, de jeito nenhum, mas a natureza é vítima. E nós, humanos racionais, eu coloquei aqui humanos racionais, entre aspas, porque eu tenho uma certa dúvida sobre essa suposta racionalidade, um tipo de racionalidade que nos conduz para a morte. Continuamos tornando essa queda ainda mais terrível. E isso a gente já viu lá em Romanos, nos primeiros capítulos, 2 e 3, que não satisfeitos com o pecado já existente, nós criamos meios, né, de cometer outros tipos de pecado. Quer dizer, e esses pecados, muitas vezes, eles têm, inclusive, como alvo a própria natureza. Recentemente, não é uma coisa também tão recente, em que países de primeiro mundo que têm a bomba atômica, hoje, se não me engano, são 8 países, né? Além dos Estados Unidos, Rússia, França, Índia, bom, se não me engano, são 8 países. E, de vez em quando, eles fazem ensaios de bomba no fundo do mar. Vocês conseguem imaginar o desastre ambiental que é causado no fundo do mar? Eu não sou técnico na situação. Se alguém depois souber me dizer o que isso significa de fato, mas eu imagino que o desastre ambiental ele é terrível. Ele é terrível. Tá? Quer dizer, nós somos humanos racionais, mas continuamos tornando essa queda ainda mais terrível. Embora o quadro humano seja alarmante, a criação espera a própria redenção. A criação espera a própria redenção. O fim de todas as coisas. O início de uma nova Jerusalém. E essa redenção está plenamente conectada com a glorificação dos filhos de Deus. Se ela foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, vindo a produzir cardos e abrolhos, conforme nós temos em Gênesis, essa natureza será redimida do cativeiro da corrupção quando os salvos forem glorificados. Aí, finalmente, sim, a gente vai perceber isso. O melhor, a natureza também ela vai ser beneficiada. O verso 22 diz que a natureza geme como uma mulher em trabalho de parto.
aqui não se trata de um gemido de morte, mas é um gemido de dor, que espera a luz de uma coisa. Mas ela geme como uma mulher que está prestes a dar à luz. E tais gemidos não são de desespero, ainda que naquele momento pode soar como desespero, mas da gloriosa expectativa da redenção, em que finalmente a escravidão da decadência dará lugar à liberdade da glória. Isso vai ser maravilhoso, né? Isso vai ser maravilhoso. Gente, eu espero, sinceramente, que essa palavra, esse estudo bíblico hoje tenha trazido algum tipo de clareza na mente de cada um de nós. Nós podemos, sim, contribuir com a natureza ao nosso redor, né? Bom, já que nós temos uma obsolescência programada, então que pelo menos o lixo que é feito seja então reciclado, o impacto então vai ser um pouco menor, né? Que nós não sejamos como aquele motorista de carro que certa vez eu vi, que tinha lá o peixinho que simboliza os cristãos e que jogou uma lata de Coca-Cola pela janela, né? Nós não sejamos esse tipo de suposto cristão, mas que sejamos pessoas que tenham misericórdia com a natureza. Deixa eu, antes de passar a palavra para vocês, aqui no bairro tem muito terreno baldio. E de vez em quando alguma cobra aparece aqui. É normal, né? Tem mata, enfim, cobras aparecerem. E Margarete e eu fomos caminhar e na frente ela viu, olha, tem uma cobra ali. Eu não sabia que cobra era essa. Vamos andar de lado porque é perigoso. Eu falei, olha, a cobra não é perigosa. Eu sou muito perigoso, eu falei. Eu sou perigoso. A cobra não é perigosa. Ela vai se defender se eu tocar nela. E, de fato, nós contornamos e a cobra foi para o mato. Dias depois, eu vi numa das fotos do grupo de WhatsApp do bairro, foto de cobra morta. Eu disse, está vendo como nós somos perigosos? Não houve um acidente que a cobra tenha picado alguém aqui no bairro, mas já apareceram várias cobras mortas. Vocês perceberam como a morte deflagrada por esse pecado original, ela está em toda parte, né? E às vezes a gente culpa a natureza, né? Quando ela se defende das nossas más intenções, tá? Bom, eu quero ouvir um pouquinho de vocês agora, o que vocês aprenderam de lição, o que vocês conseguiriam destacar em relação a esse estudo de hoje. Bom, já que ninguém está falando, eu vou só falar para enquanto aí o pessoal pensa no que quer falar. Mas a gente fica meio que deprimido, né, quando a gente lê esses textos aí. Mas a coisa chegou tão no fundo do poço que é interessante. Quando a coisa chega no limite, tem um movimento contrário, né? E hoje as empresas são avaliadas, muitos conhecem essa sigla ESG, né? ESG. Eu não conheço, Roda, explica o que significa isso. ESG é uma sigla inglesa, americana, que significa E de ambiente, né? Environment, S de social e G de governança, ESG. Então, as empresas, um dos itens de avaliação das empresas hoje é essa questão de como ela atua nesse item ESG. E para alguns mercados de ações, isso vale mais do que quanto essa empresa dá de lucro. Não é? Então, por exemplo, as boas empresas avaliadas aí têm que explicar de onde compra as matérias, não é?
Por exemplo, um frigorífico tem que mostrar que comprou o gado para abate de uma área que não foi desmatada ilegalmente. Não é? Um Carrefour tem que mostrar a origem de tudo, né? Que determinados produtos não foram feitos com produtos não aprovados. E aí vai, né? Por exemplo, a Jato tem que mostrar de onde ela compra todas as matérias-primas e o que ela faz depois que o produto fica obsoleto. Ela não pode simplesmente largar isso na fazenda. Ela tem que se preocupar com a destinação, chama economia circular. Então, realmente, pastor Marcos, a coisa chega em tal nível, não é, que o próprio homem fala, bom, nós precisamos dar um jeito nisso aqui, né? Porque senão o mundo fica insustentável. Teve uma feira muito grande lá em Dubai, feira de inovação, o mundo inteiro participou. Uma feira realmente de inovação, muitas startups, e o que chamou a atenção do mundo não era inovação tecnológica, era inovação para favorecer o ESG, né? Quais são as inovações que foram apresentadas que contribuem para a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida do ser humano dentro desse contexto do meio ambiente, né? Então, muito legal. Acho que isso é um item muito importante. E hoje até as escolas ensinam isso. No tempo que a gente ia na escola, não se falava ainda, não é? Falava nessas coisas todas de meio ambiente e tal. Então, eu acho que esse texto realmente o texto da época de Paulo, né? Parece que foi escrito hoje, né? Exatamente. Interessante. Obrigado aí pela sua fala, o Rômulo. Bom dia. Bom dia, dona Márcia. Eu queria só compartilhar que realmente a natureza, ela como se diz, imparcial. Se deixarmos ela crescer, ela desenvolve assim, sozinha e com o sol, com o que Deus proporciona no solo. O maior inimigo é o homem, que destrói e que interfere nesse equilíbrio, né, em que Deus tinha planejado no começo. Então, para provar isso, eu fiz uma especialização em ecologia e eu tinha que fazer um trabalho de pesquisa sobre a mata aqui da Guaiuvira. Então, eu escolhi um tema, assim, que eu estudei durante 80 anos a mata da Guaiuvira, através do satélite, com fotografias aéreas. Então, como que ela foi sendo destruída e, para minha surpresa, eu provei o contrário, que a mata da Guaiuvira estava crescendo. Então, até o Marcílio Bastos, que é o dono lá, ele deixou eu entrar e observar solo, a vegetação, e por que estava crescendo, né? Então, pelas fotos aéreas do satélite, mostrou que já foi uma vez... a mata foi já desmatada, mas foi preservada um pedaço. O outro pedaço foi feito pasto. E como o dono é muito cuidadoso, ele preservou essa mata sem queimar e sem destruir. Então, ao longo dos 80 anos, todas as bordas dessa mata, a própria a mata começou a semear e as bordas começaram a crescer. Então, tinha lugares que eram onde o boi ficava, depois, logo em seguida, onde ele não tinha muito acesso, tinha um cerradinho, depois vinha um cerrado maior, aí vinha uma mata secundária pequena e a mata primária. Então, o que eu fui provar? Que em 80 anos, se o homem não mexer na mata,
ela cresce, ela restaura e ela sempre preserva as mesmas espécies. Então, as espécies vão semeando, caem a semente nas bordas, mas por que que tem essa coisa de espécies que estão desaparecendo, tal? Porque o homem, economicamente, ele desmata, ele pega a madeira, e ele vende, exporta ou destrói. Para ter uma agricultura, ele põe fogo na mata, destrói a mata para ter, que nem na Amazônia tem lugares de agronomia, de comida, eles plantam lá. Mas, o que eu quis provar? Se o homem não mexer, não precisa fazer nada, a própria natureza se recompõe. O que nós estamos vendo é a diminuição dessas matas, o desaparecimento das espécies, porque é fruto da nossa ganância, da nossa destruição, da nossa economia, que quer destruir, por exemplo, a mata para poder ganhar dinheiro. Ou, às vezes, a gente pensa, mas e a comida está aumentando, né? Tem que ter, mas não há necessidade de estar destruindo as matas e que até um cara bem rico lá dos Estados Unidos está querendo vir no Brasil para poder, então, controlar o desmatamento, porque isso afeta o mundo inteiro, né? A Amazônia. Então, a gente, através do distúrbio que a gente faz nas matas, a gente tem destruído a criação de Deus. Nós não temos visto como sendo a criação, a subsistência do ser humano através dessas coisas que Deus já tinha feito equilíbrio. A gente desequilibra as coisas. Então, eu fiz esse trabalho está lá na biblioteca da Unimar, porque a gente tinha que deixar em alguma biblioteca. E outro dia veio um guarda florestal, que eu nem não conhecia, mas encontramos por acaso, e perguntou, a senhora é Marcia Nishimura? Sou. Ai, eu tenho usado o seu trabalho como uma maneira de provar que a gente pode restaurar as matas desde que a gente não põe fogo, não põe, não desmate para fazer pasto, tudo. Eu falei, poxa, que legal, eu nunca imaginei, já quantos anos atrás? Uns 20, mais de 20 anos atrás, e diz que é o único documento do Estado de São Paulo que prova que o homem é o destruidor da coisa, e que todo mundo culpa o governo, culpa isso, culpa aquilo, porque mudou o clima, mas a gente mesmo que tem destruído a criação, nós não temos preservado aquilo que é. Não quer dizer que a gente vai viver dentro da mata, não pode mais fazer nada, mas esse equilíbrio da economia, o desenvolvimento, e com a comida, tudo, é possível você criar uma interação entre natureza e homem. Então, o que nós temos visto o homem é o principal culpado pelo que as mudanças climáticas, tudo. Então, o que é que o Brasil tem sofrido é que a gente tem a Amazônia e o mundo inteiro culpa a gente de de estar destruindo. Mas, por exemplo, os Estados Unidos não tem mais mata, eles destruíram tudo. Não tem mais. Então, ainda a gente tem uma esperança de preservar a nossa Amazônia ou até a matinha que a gente tem no fundo do quintal, desde que a gente não faça um distúrbio tão drástico que ela vai desaparecendo. Então, eu tenho um sonho eu tenho uma terra aqui no quintal, de não perturbar este lugar. E eu já tenho, assim, cuidado dessa matinha, é logo na descida da igreja. Lembra, tem uma mina d'água ali. Na descidinha, quando você está lá na igreja, você olha para baixo.
essa matinha, através desses 20 anos que a gente já mora aqui, ou até a gente já mora mais, mas ela está crescendo. Eu não sei se a gente vai conseguir deixar ela sem cortar ou tudo, mas eu percebi que eu gostaria de provar, assim, eu mesmo, de que a gente, amando a criação de Deus, a gente pode assim, ajudar a preservar aquilo que o equilíbrio que Deus tinha dado antes para Adão e Eva, que a gente mesmo estragou, né? E aí uma coisa assim errada na nossa cabeça. Ah, tem terra lá na Amazônia, é fértil, o solo é fértil, então vamos desmatar e fazer a plantação. Mas quando Deus fez a Amazônia, o solo é raso. E ele é fértil porque tem a árvore que derruba as folhas e fertiliza aquele solo. Uma vez que você corta, mata, o solo vira areia, vira deserto, porque você faz a primeira agricultura, produz bastante, mas depois o solo é pequeno, não tendo as folhas para fazer o humus, aquilo ali eles abandonam, porque não é mais fértil, aí eles desmatam outro pedaço. Então, assim, o homem é aquele que é o grande responsável. Então, nós precisamos, eu acho que, nos arrepender de a gente ser os culpados de que a gente mesmo. Agora, não vai ficar agora, não vou mais comer carne porque eu desmatei, porque eu fiz um pasto. Não é assim. Tem que haver um equilíbrio das coisas que Deus criou e estava equilibrado. A gente que desequilibrou. Então, é isso que eu queria dizer sobre a natureza, de que o que a gente precisa respeitar é a criação, senão a gente vai perecer. Sem isso, o solo já vai ficando, onde desmatou, vai ficando árido, e com a tecnologia ainda a gente está conseguindo restaurar, mas até quando, né? Então, a gente é responsável de estarmos usando e respeitando a natureza que Deus fez para a gente. Esse é aquilo que eu tenho observado, né? Tá, joia. Obrigado, Márcia, pela sua contribuição aqui. Que bom que seu trabalho ele não ficou na gaveta, né? Que está sendo útil para alguma coisa, né? Isso é muito bom. Toda vez que alguém põe fogo na mata da Guaivira, o Marcílio pega o meu trabalho, esfrega na cara da pessoa, e ele vai para a justiça, entendeu? Então, virou uma coisa assim, que, está provado aqui, que, né, não pode, você infringiu, tá. Então, a gente precisa criar realmente alguma coisa para defender a natureza. Amém, amém. Mais alguém que gostaria de falar? Esther? Eu quero, mudando totalmente de assunto. Versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Como que eu começo? Bom, há 10 anos atrás, eu posso dizer, mais ou menos, nós éramos... Até podia pensar assim, apesar de que isso aconteceu quando eu estava em São Paulo, na época da capelania, que a gente tinha compartilhamento e uma mãe falava assim, minha filha é lésbica, meu filho é lésbico, meu filho é homossexual, né? Mas meu filho é bandido, e a gente orava, chorava junto, e eu pensava comigo mesma, lá em São Paulo, isso, mais de 20 anos atrás. Como eu sou feliz, a minha vida não tenho nada que eu possa, que eu fique desse jeito com tanta angústia. Mas, há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente também estava numa vida muito, muito confortável. Os nossos filhos bem, a nossa filha casada, com tudo bem, né? Assim, a gente ia para o culto, ela ia para o culto da igrejinha dela,
A gente voltava do culto, comia uma pizza junto, conversava, ria, até que o nosso sofrimento começou. Assim, começou não, Deus começou a nos colocar, permitir que entrássemos num fogo, passássemos por ácido para nos purificar. E eu sei que em tudo isso, agora, eu posso falar que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E eu vejo assim, eu agradeço a Deus, Deus, obrigada por tantas coisas difíceis, obrigada por tantas coisas que nós passamos e tivemos que passar, ou estamos passando em algum ponto, mas eu falo assim, Deus, obrigada porque o Senhor está nos refinando, o Senhor está nos aperfeiçoando, não somos nada, nós somos pó, não prestamos para nada se não estivermos nas mãos do Senhor. Então, eu creio que essa palavra faz com que a gente fique com a esperança desse novo porvir, com a esperança de que no céu não teremos essas coisas que nos entristecem ou nos entristeceram, e a gente pode se alegrar, a gente pode dizer, eu te amo, Senhor, o Senhor é tudo, o Senhor é maior do que qualquer sofrimento, o Senhor é maior do que qualquer coisa que nós podemos querer ter ou ser. O Senhor, porque nós não somos nada, nós somos lixo, nós somos pó, mas o Senhor é tudo e pode ser tudo em nós. E eu agradeço a Deus e posso louvar, eu posso cantar louvores ao Senhor, mas se eu olhasse as circunstâncias, eu não poderia fazer isso. E eu agradeço a Deus, eu agradeço a palavra de Deus, o clássico, né, que a gente estava comentando no começo. Eu agradeço porque o Senhor é muito bom, Deus é muito bom. Nós não temos o que reclamar, nós não temos o que falar nada, porque temos isso ou não temos aquilo. Nós somos felizes demais, porque nós conhecemos a Jesus e nós podemos cultuar abertamente. Eu fico pensando quantos países que gostariam de cantar igual a gente estava cantando ontem, ou nos cultos, todos os cultos. Podem ler a Bíblia, como a gente pode postar. Estamos lendo o capítulo tal do Velho Testamento. Quantos países que não podem fazer isso, mas eles são mais firmes do que nós. Nós somos cambaleantes, nós somos nada. Mas a gente pode se alegrar, porque a gente tem um Deus tão poderoso, um Deus que refina. A gente, quando está no meio do ácido, a gente não acha nada gostoso. No meio do fogo, a gente não acha nada gostoso. Mas se a gente pensar nessa glória que vai ser revelada no porvir, a gente se alegra. É isso. Amém. Bom, a hora está um pouco avançada. Muito obrigado, Esther, pelo consolo também que você encontrou na palavra de Deus. Para nós resta esse consolo, né? Palavra de Deus. Tá bom? Vou pedir para a irmã Nami estar orando nesse momento. Ore pela Esther, tá? Pelos sentimentos dela, que Deus possa cuidar da filha dele, né? E é uma filha querida, né? que Deus tem. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Isso é muito especial, Esther, tá? E a gente agradece, eu louvo muito a Deus por sua vida, tá bom? Então, que bom que você teve essa maturidade de entender, olha, é um sofrimento, mas é um sofrimento passageiro.
Vai passar e Deus tem algo muito melhor lá no céu para cada um de nós. Vamos orar? E Manami esteja orando. E aí a gente, se Deus permitir, nos veremos na semana que vem. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, Deus, que nos fortalece, que nos consola, que nos edifica, ó Deus, que traz crescimento na nossa vida. E muito obrigada por tudo que nós aprendemos aqui hoje no estudo, que essa palavra realmente faça morada no nosso coração, que isso seja a tua palavra, seja o sustento, ó Deus, na nossa vida, nos tempos bons, nos tempos ruins, que a nossa fé, ó Deus, nunca seja abalada, Deus, mas sempre, que a gente possa sempre olhar, ó Deus, para o Senhor, que é o autor da nossa vida. E quero, Senhor, orar pela vida da Esther, do Gilson. Como mãe, ó Deus, meu coração fica muito apertado aqui, por situações, ó Deus, que trazem dor, que trazem sofrimento. E juntos aqui, ó Deus, como irmãos, como corpo de Cristo, ó Deus, queremos nos unir, ó Deus, junto a Esther, Gilson, que pedimos, ó Deus, que realmente o Senhor venha cuidar, ó Deus, do coração deles, do coração da sua filha querida, ó Deus. Nós queremos continuar crendo no teu propósito em meio a tudo isso. E eu peço que o Senhor continue sustentando, Pai, a vida deles. Abençoa, Senhor, a família do Gilson, da Esther, do Guinho, da Yumi, ó Deus, que o Senhor, da sua nora também. Ó Deus, pedimos e rogamos, Senhor, as mais ricas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta família tão preciosa que o Senhor tem dado o privilégio a nós de caminharmos juntos. E pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre todos nós aqui. Ó Deus, que nós possamos ter uma semana, ó Deus, junto na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Abraço, Deus abençoe vocês. Eu só quero dizer que nós estamos numa fase em que está tendo muita restauração, e eu sei que todos esses sofrimentos, todas as coisas que estivemos passando, Deus já tem respondido muitas orações, eu creio que são as orações dos irmãos também, alguns que conhecem, né, a gente mais de perto, e eu agradeço isso, tá bom? Obrigada. Amém. Então tá bom. Até semana que vem. Abraços. Obrigada, pastor. Obrigada a todos. Deus abençoe. Pela paciência. Amém. Ana. Um abraço.